Amém, irmãos? Graça e paz para todos vocês. Que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre e sempre exaltado entre nós. Quarta-feira, momento de oração, de culto de oração, e podem estar certos que este é o melhor lugar para estarmos na presença do Senhor. Nós vamos cantar já o hino 193 do cantor cristão. Melhor não. Deixa esse 193 para mais para frente um pouquinho, ou do HCC, Simone. Mas vamos cantar 191 primeiro. Cantarei a linda história. Desculpe o irmão lá da técnica, irmão Edson, do HCC 191. Cantarei a linda história. E logo em seguida nós vamos orar, buscar a direção do Senhor para o nosso culto nesta hora. É verdade. Então, vamos ver então. Tá ok. Então, enquanto vemos o outro, trocando 454 do cantor cristão Edson, aqui atendendo ao pedido da nossa regente. Vamos cantar: temos por lutas passadas umas terríveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Vamos ficar em pé, vamos cantar em Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo dia, pelo ar que respiramos, pela bondade do Senhor sobre cada um de nós. Agora que estamos reunidos aqui mais uma vez como igreja do Senhor, nós queremos suplicar do Senhor a tua direção para este culto, a presença do Senhor, a unção do Senhor, o alimento para nossas vidas neste meio de semana. Queremos rogar do Senhor ainda as tuas preciosas bênçãos para aqueles irmãos que não estão entre nós, onde estiverem agora, queridos nossos também, que estejam guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Te louvamos pela existência da tua igreja aqui neste bairro de Jardim Brasil, pelas vitórias que o Senhor tem concedido, o Senhor Deus tem concedido a esta igreja ao longo desses quase 55 anos de existência. Esta igreja não fechou as portas e não fechará. Continuará anunciando o teu evangelho, a
tua salvação até a volta do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por isso, Senhor, pela tua presença em nós e entre nós. Oramos agradecidos com perdão dos nossos pecados e faltas, e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu vou usar já esse tempo para a gente já trazer a palavra devocional, e depois nós vamos já passar para o momento de intercessão. A irmã Magali vai estar nos conduzindo nesse instante, mas eu queria só, antes de eu já entrar ali na mensagem da palavra de Deus, na devocional, eu quero fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu preciso seguir as normas do estatuto da nossa igreja, porque nós precisamos, na quarta-feira que vem, realizarmos uma assembleia extraordinária para apresentarmos para a igreja a comissão de indicação que deverá trabalhar para a indicação dos nomes para o ano de 2017. E o estatuto nos informa que esta convocação de assembleia extraordinária tem que ser feita com uma antecedência de 8 dias. Bom, então, sendo assim, sendo gravado, nós estamos convocando a igreja para essa assembleia da próxima quarta-feira, quando nós iremos então apresentar os nomes da comissão de indicação. Amém, irmãos? Então, algo que me impressiona é essa ideia do crente, e eu nunca tinha pensado nisso, do crente vencedor. A gente fala muito que nós somos isso, nós somos aquilo, e a gente pega muito aquele texto de Romanos, capítulo 8, que nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. É uma realidade. Contudo, a finalidade da nossa salvação, de sermos crentes em Cristo Jesus, não é para que sejamos poderosos, triunfantes, vitoriosos em todas as coisas e sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Essa ideia daquela vitória constante, sempre vitória, 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 porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, então nós vamos sair vencendo, 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 vencendo. A ideia, na verdade, não é que sejamos vitoriosos, triunfantes sobre tudo e sobre todos. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 8:37, ele nos diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está falando da força que todos os servos de Deus têm, da força que todos os crentes têm para vencer as lutas, as dificuldades, as hostilidades que vêm por conta das perseguições, que vêm por conta das circunstâncias difíceis que nós passamos. O que Paulo quer dizer mais ou menos aqui é que o crente, ele encontra forças que muitas das vezes não sabemos explicar de onde é que vem essa força. Situações tão complicadas, tão difíceis, que a gente não sabe como vem esta força. De onde vem esta força? Resumindo, nem sempre Deus nos dá a vitória. Mas eu tenho certeza, queridos, eu tenho convicção que Deus nem sempre nos dá vitória, mas Deus nos dá forças para vencermos a dor. Deus nem sempre nos dá vitória, mas Deus nos dá forças para vencermos as circunstâncias difíceis que nós passamos em nossas vidas. E nem sempre teremos vitórias nessas circunstâncias que nós passamos em nossas vidas. Eu
não posso deixar de lembrar aqui, me perdoe, um servo de Deus muito querido por esta igreja aqui, que logo na minha chegada, vamos dizer assim, no início, foi, acho que meio do ano passado, logo na minha chegada não, já com um tempo, irmão Itamar, eu visitei aquele irmão diversas vezes. E era impressionante eu visitar o Itamar e ele me receber, e aqueles que estavam comigo, sempre com um sorriso nos lábios. Chegava lá e estava sorrindo. Fui lá no hospital visitá-lo, numa situação muito difícil. Ele contou piada para mim. Eu pensei assim, de onde esse moço tira essas forças? Porque, irmãos, a situação dele era muito delicada, e ele sabia disso, mas estava lá firme. Deus nem sempre vai nos dar a vitória, mas Deus nos dá forças para vencermos, para suportarmos as dores das nossas vidas. Nem sempre será vitória, tá bom? Deu para entender? Nem sempre será vitória. Contudo, quando Paulo diz que somos mais do que vencedores, Paulo está dizendo sobre estas coisas, e ele diz lá em Romanos que a espada, a fome, a nudez, nada vai nos separar do amor de Deus, e somos mais do que vencedores. É porque vamos passar por lutas, mas Deus, se não nos der vitória, vai nos dar força para isso. Daí então, eu comecei a pensar nesse tema, conquistados por Cristo para uma vida de triunfo. Confesso, os irmãos, que comecei a analisar isso aqui, pensando nessa questão de vitória, de triunfo, e o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14, ele nos mostra, em primeiro lugar, um cortejo da vitória. Apesar das dificuldades, o apóstolo Paulo foi capaz de dizer: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão que este triunfo é meu, que este triunfo é seu, que Deus sempre vai nos levar numa vida de vitórias, conforme você lê lá em Romanos 8,37. Só que a questão não é esta. Não é bem assim que nós devemos realmente entender. Como vocês sabem, já falei 50 milhões de vezes que eu sou fã de filmes épicos, já assisti bastante, toda hora estou vendo filmes épicos, eu gosto. E a imagem aqui é a imagem de um desfile romano após uma batalha. E eu já vi isso. Eu creio que se você já viu filmes épicos, você também já viu. Então a imagem, eu não posso sair do microfone, porque se eu sair do microfone, eu vou ter dificuldade no som, lá em cima. Mas a imagem é de um desfile romano, e nesse desfile, o general, ele vai à frente, né? O general do exército, lá da antiga Roma, ele vai à frente, ele entra na cidade liderando um cortejo, e ele chama de cortejo da vitória. E ele, quando entra na cidade, os cativos que ele conquistou na batalha, esses cativos, eles vêm no final da fila, no final da marcha, e esses cativos, eles são apresentados ao público como um triunfo dele, da batalha. Então ele vem entrando na cidade, os soldados vêm à frente, e lá atrás vêm os que foram, né, trazidos da batalha, aqueles que estavam lá, o inimigo, eles são trazidos e são apresentados. Esses que vêm lá atrás, esses são os vencidos, eles são conduzidos em triunfos, como o triunfo do general que venceu uma batalha. E ele vai entrando ali. Os vencidos
são conduzidos em triunfo, não um triunfo dos vencidos, mas um triunfo do general, ou do rei, melhor dizendo, não do general, porque na verdade a vitória era do rei, mas o triunfo do rei. Então a gente vê o cortejo da vitória. E o apóstolo Paulo, eu acho lindo demais, quando eu leio esse texto aqui, que o apóstolo Paulo, ele se coloca como um desses. E Paulo diz que nós somos conquistados por Cristo e Ele nos conduz em triunfo, não triunfo nosso, mas triunfo dele. Ele venceu e nós somos triunfo do Senhor. Paulo se coloca ali também como sendo um desses cativos, porque Paulo diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre conduz eu e conduz você, sempre nos conduz em triunfo. Só que, quando a gente vê essa marcha e dessa vitória de Cristo, que nos conduz em triunfo, nós vemos um comportamento diferente. Porque o Senhor Jesus Cristo não é um conquistador cruel. Ele não usa desse triunfo, desses que vieram cativos, como de uma forma violenta. Mas o Senhor Jesus, Ele nos apresenta de uma forma amorosa. Eu fico pensando que nós, nessa baixa, vou sair do microfone um pouquinho, quando somos conduzidos em triunfo, como Paulo nos diz aqui, tem que voltar para lá, Edson? Cadê a internet? Tem que voltar para lá. Quando ele nos... Tem que ter um microfone sem fio, né? Aí eu posso fazer, fica à vontade. Quando ele nos conduz em triunfo, eu penso que nós estamos conduzidos em triunfo pelo Senhor Jesus é de uma forma diferente. Em primeiro lugar, não de um rei maldoso, não de uma maneira para escarnecer daqueles que foram derrotados, mas o nosso Deus nos apresenta como triunfo e Ele nos coloca não no final lá do cortejo, mas Ele nos coloca na frente do cortejo. Um rei amoroso, um Deus amoroso, um Deus que nos conquistou com seu sangue das mãos de Satanás. E nós pertencemos, então, a Deus por direito de criação, mas também por direito de redenção, por direito de resgate. E Paulo então nos diz: graças a Deus que em Cristo Ele nos conduz em triunfo. Não triunfo nosso, mas triunfo dele. Nós somos apresentados como aqueles que fazem parte da sua vitória. Fomos conquistados por ele. E por causa disso, podemos sofrer tudo por ele, porque fomos conquistados por ele, para servir a ele, para servirmos ao Senhor. Ele nos conquistou para servirmos a ele. Nos resgatou, nos coloca em triunfo, não atrás da fila, mas na frente da fila, porque agora nós vamos servir ao Senhor. E vamos servir a este Senhor não com dor, não com amargura, não com tristeza, mas vamos servir este Senhor com alegria. E por isso mesmo que o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios 2, versículo 14, na parte B, na parte A ele fala que graças a Deus que nos conduz em vitória, em triunfo. E na parte B, na parte A ele fala isso, e na parte B ele fala assim: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, a fragrância de Cristo. A fragrância do seu conhecimento.
Os que vinham assistir o cortejo, e eu lembro muito bem disso nos filmes que vi, nos filmes épicos e tal, aquele público ficava ali ao lado e esse público queimava incenso ao rei. Quando o cortejo vinha, então era queimado incenso. E o cheiro do incenso lembrava a vida que o conquistador estava oferecendo aos vencidos. O cheiro do incenso simbolizava a graça que estava sendo oferecida aos quebrantados, aos humilhados. Eles estavam sendo conquistados, mas eles queriam um lugar de honra no reinado. Eles não seriam hostilizados. Mas esse cheiro de incenso que era transmitido ali, também servia de alerta para os rebeldes, para aqueles que não aceitavam a rendição, que estavam também ali, fazendo parte daquele desfile, mas eles não se humilharam, eles não se quebrantaram. E para estes, o cheiro do incenso não era cheiro de vida, mas era cheiro de morte. Havia, então, ali, o cheiro do incenso. Para aqueles que se quebrantaram, que se renderam ao Senhor que os conquistou, era a vida. Mas para aqueles que não se renderam, que se mantiveram rebeldes, aquele incenso representava a morte para eles. Para estes, o cheiro era de morte. Mas para os que viam e aceitavam os atos do amor do rei que os conquistou, era cheiro, era motivo de alegria. Este cheiro, então, para todos nós, os quebrantados, Paulo diz que é a fragrância do conhecimento de Cristo. A fragrância do conhecimento. Em terceiro lugar, esse texto também nos diz que as pessoas que anunciam a salvação, as pessoas que anunciam as boas novas de salvação, são como um doce aroma de Deus. E o mesmo texto de 2 Coríntios, que eu estou aqui no capítulo 2, versículo 14, o versículo 15 e 16 nos diz assim: porque nós somos para com Deus o quê? O bom perfume de Cristo. Tanto nós que são salvos, como os que se perdem, para com este se perdem cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida, quem porém é suficiente para estas coisas. Então aqui diz o seguinte, que o fato de sermos uma boa fragrância agradável para Deus, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, isso significa que Deus se alegra com cada um de nós, que Deus se regozija em nossas vidas. E isso nos mostra aqui que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, transmitindo as boas novas de salvação, transmitindo, anunciando o Evangelho, irmãos, que bênção! Que vocês, aqui na nossa igreja, todos vocês, todos os irmãos, terão a oportunidade de serem o bom cheiro de Cristo, o bom perfume de Cristo, porque nós iremos pregar as boas novas de salvação. Eu fico pensando aqui, nesse incenso, eu penso lá no Antigo Testamento, quando o holocausto era oferecido pelos antigos, na antiga dispensação, e o holocausto era queimado, e quando o holocausto era aceito por Deus, aquela fumaça que subia, ela era recebida com um cheiro agradável do holocausto. Os nossos atos, então, quando nós trabalhamos para o Senhor, quando nós servimos ao Senhor, nós somos, então, o bom perfume de Cristo. Se chegamos para Ele com um cheiro
agradável. E depois, então, finalizando, vem uma pergunta e uma resposta num texto aqui. E a pergunta é: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ser o mensageiro da vida eterna, ser o bom perfume de Cristo, é um privilégio extraordinário. Irmãos, eu, depois de algum tempo de vida, de anos de vida, eu descobri uma coisa, jovens. Eu reconheci que eu só tenho esta vida para viver. Eu descobri que eu não tenho outra vida para viver. Sendo que algumas pessoas que têm essa mesma consciência que eu tenho, querem então viver de uma forma completamente que desagrada a Deus, porque descobrem que a vida é curta, que não tem outra vida para viver, então querem aproveitar a vida. Dizem por aí, me perdoem os irmãos, que a fase mais complicada para o homem, e eu estou falando homem mesmo, não homem e mulher, mas para o homem masculino, é a idade entre 40 a 55 anos. Aí é que ele acha que vai acabar os dias dele, que vai chegar daqui a pouquinho em 56, 57, 58, 59, 60. E nessa fase então de 45 a 60 anos, os caras abandonam a casa, largam as esposas, vão atrás de outros, aí não sei o que. É aí que o cara está no perigo. De 45, seu Wesley, é 55. A idade do lobo, olha aí. Ademir falando aí. A idade do lobo. Aí depois que passa por essa fase, aí ele se acomoda. Eu estava totalmente errado. Agora eu vou ajeitar, vou me acomodar. Aí é a idade do condor. Entra na idade do condor. Aí ele vai entender o que é a vida. Eu considero, irmãos, que nós só temos uma vida, eu só tenho uma vida, e eu quero gastar o que me resta da minha vida, eu quero gastar no serviço do Senhor. O que me resta de anos de vida, eu quero fazer o melhor que eu puder para o meu Senhor. O que me resta de anos de vida, eu quero ver a Igreja Evangélica Batista do Jardim Brasil sendo abençoada. Vou contar um segredo para vocês, que não contei para ninguém ainda. Eu vim para cá, para daqui para o céu. Os meus dias terminam aqui. Não tenho outra vida. Não tenho muitos anos para viver. Não tenho muito tempo para viver. Não só eu, mas muitos de nós que aqui estamos também. Paulo nos diz quem é, então, apto, quem é suficiente para entender esse privilégio de ser o bom perfume de Cristo, de agradar ao Senhor. Mas é Deus que nos qualifica para ocuparmos esta posição de servos, para cumprirmos a missão do Senhor, apesar de tudo aquilo que nós somos, ainda dos nossos erros. E no capítulo 3, Paulo, a partir do versículo 4, ele nos dá a resposta de quem é apto para essa tarefa. Ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós,
Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Paulo pergunta lá no versículo de número 16: quem é suficiente para estas coisas, para ser o bom perfume de Cristo? Quem é suficiente para estas coisas? E ele responde que a nossa suficiência, ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Deus nos abençoe. Que você possa ter entendido esta reflexão para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E que você deseje sempre ser o bom perfume de Cristo. Provavelmente, Deus permitindo, depois iremos refletir em outra oportunidade sobre nós somos cartas de Cristo. Primeiramente, refletir sobre sermos o bom perfume. Depois eu queria pensar para os irmãos que nós somos cartas de Cristo. Vamos cantar então o próximo hino, é o hino 193 do Inário para o Culto Cristão, que nos fala dessa graça que nos alcançou, a graça de Deus, essa graça maravilhosa, dessa graça que é imensurável e sem fim, e reconhecer que pela graça de Deus em Cristo nós somos levados em triunfo, não em triunfo meu, não em triunfo seu, mas em triunfo do nosso Deus. Nós somos triunfos do nosso Deus. Como ele ficou
Boa noite, meus irmãos. Como minha vida sempre é um desafio, eu vou ter mais esse desafio em pouco tempo de estar lançando vários motivos de oração. Então, para nós ganharmos tempo, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir que nós nos dividimos em 5 grupos, para que a gente possa estar orando por todos os motivos que eu tenho aqui. Então é assim, eu acredito que dá entre 3, 4 irmãos, dá para se fazer esses 5 grupos, tá? Então eu gostaria, mais ou menos em 3, 4 irmãos que dá para fazer isso, tá? Então assim, não percam tempo em estar fazendo isso. Então eu gostaria que fizesse já isso, tá? Em 3 pessoas, 3 membros, para que a gente possa estar lançando já os motivos de oração. Pode se agrupar rapidamente. 5 grupos para que a gente possa estar lançando os motivos de oração. Aqui em cima, outro grupo lá em cima, outro grupo aqui, outro grupo ali. É rápido. Fizeram os grupos? Um grupo aqui. Irmã Ivanice, tem os jovens ali? Eu sei que a irmã... Eu não gosto muito de jovem, mas eu vou para aí. Irmã Hilda, tem o pastor e o irmão Albertino já está indo para lá, tá?